Bom, no livro de vocês, eu já encaminhei um videozinho aí explicando, né, que vai falar sobre os coeficientes estequiométricos. E aí eu preciso explicar esse quadro aqui para vocês, que vocês vão ter um quadro desse que eu passei como exercício. Nesse quadro, ele vai falar sobre a molécula, né, o que está envolvido aí na proporção, e ele faz a interpretação, que é o que ele vai pedir no exercício depois. Então, quando ele coloca, ó, CH4, que é um gás, aí ele coloca um porque é uma molécula envolvida. Aí ele coloca O2, que é outro gás, por isso do Gzinho aqui. São duas moléculas envolvidas. Vai gerar o quê? CO2, outro gás, uma molécula envolvida, e 2H2O. Aí ele coloca aqui que é gasoso, né? E duas moléculas envolvidas. No quadro, quando ele fala de quantidade de matéria, ele quer saber quantos mols de cada um tem. Para preencher essa parte aqui de quantos mols, é só eu olhar, ó. Um mol. Duas moléculas geradas, 2 mols. Um mol, 2 mols, e assim vai. A massa das substâncias, eu vou ter que olhar na tabela periódica para somar. Nesse caso aqui, eu tenho carbono e hidrogênio. Eu vou somar a massa do carbono com a massa do hidrogênio para encontrar esse valor. Aqui, ó, oxigênio, eu tenho 2 de O2. Então, vou pegar o valor da massa do oxigênio e vou multiplicar para encontrar esse valor. Gás carbônico, né, o CO2. Eu vou ver a massa do carbono, a massa do oxigênio. Carbono só tem uma vez o valor da massa. O oxigênio são 2 vezes o valor da massa do oxigênio para encontrar o 44. E assim por diante. Quando ele fala de moléculas, eu tenho que prestar atenção, porque quando ele fala de molécula, um mol, de acordo com o número de Avogadro, ele fala que é 6 vezes 10 a 23. Se eu estou tratando um mol, o valor é isso aqui, é igual uma dúzia é 12. Então, um mol é 6 vezes 10 a 23. Se são 2 mols, como aqui, vai ser 12 vezes 10 a 23. Se fossem 4 mols, seriam 24 vezes 10 a 23, e assim por diante. O valor ia sendo multiplicado. E o volume, esse volume que ele trata aqui, é o volume que ele coloca um valor pré-determinado no texto. Lá no texto vocês vão ver ó, que ele trabalha com volume em mol por litro, ele fala que é 22,7. Ele fala que esse valor é quando o gás ele está na condição, numa constante, quando ele não sofre variação. Então, lá na questão que eu pedi para fazer, nessa questão, na 1, é a única questão desse tema que eu pedi para fazer. Nessa questão 1, ele fala, ó, no quadro a seguir estão faltando valores. Para preencher corretamente os espaços em branco, em seu caderno, recorra à proporção estabelecida pela estequiometria da reação. Para isso, balanceie a equação química com os menores coeficientes inteiros. Então, o que ele quer? Ele colocou a equação aqui, só que ele está pedindo para a gente recorrer à estequiometria. O que ele quer que faça? Balanceamento da equação. O que eu fiz? Vocês vão fazer isso no caderno. Vão pegar a equação C6H12O6, vão colocar. Aí ele coloca O2, eu coloquei O2. E vai gerar CO2, eu repeti o que estava aqui. E H2O. Só que se eu olhar, tudo que tem antes aqui nos reagentes, tem que aparecer na mesma quantidade lá nos produtos. E não tá aparecendo. Ou seja, a gente vai ter que balancear, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, a gente vai preencher onde seriam os pontos de interrogação aqui que eu coloquei para facilitar, com números que são os coeficientes estequiométricos. Depois de preencher isso, tem um passo a passo para ser feito. Depois de preencher, o que vocês vão fazer? Vão preencher, vão balancear a equação do lado de lá e vão completar, vão ver a quantidade de mols, voltando aqui, o que está no livro. Se eu tiver um mol envolvido, igual, por exemplo, C6H12O6, só aparece uma vez, eu vou completar lá com 1 mol. Mas isso vai me gerar lá tantos de gás oxigênio. Se vão ser 2, se vão ser 3, se vão ser 4, eu não sei. Vai depender depois do balanceamento, lá no outro quadro. E aí eu vou ver quantos mols será. Se der 3, vou botar 3 mols. Se der 4, 4 mols. E assim por diante.
Depois desse passo, eu vou ter que calcular a massa olhando na tabela o valor da massa de cada elemento químico e multiplicando por quantas vezes ele aparece. Igual aqui, ó. Vou ver a massa do carbono, vou ver quanto vale, e do hidrogênio, vou multiplicar quantas vezes aparece, para preencher os valores das massas de cada um dos elementos aqui, tá? Para formar, por exemplo, H2O, 2 moléculas de H2O, aí vou multiplicar os valores da massa do elemento que eu acho na tabela para encontrar 36 gramas. As moléculas seguem o mesmo raciocínio. Se tiver uma molécula envolvida, 6 vezes 10 é 23. Se forem duas, 12 vezes 10 é 23, e assim por diante. E o volume, o valor é constante quando ele está nas condições normais, vai ser 22,7. Só que nesse caso aí de baixo, eu vou pegar o 22,7 litros e vou multiplicar pela quantidade de mols de cada substância. Então, aqui, eu tenho esse valor que é uma constante. Se for por 1, multiplico por 1, vai dar ele mesmo. Mas se for por 2, eu vou multiplicar esse valor por quantas moléculas tem para achar outro valor. Se for por 3, eu vou pegar o 22,7 e vou multiplicar pelas 3 moléculas para completar o quadro. É só isso que é para fazer na questão que eu pedi aí. Por enquanto, a gente vai parar nessa tabelinha, tá? Vamos tentar fazer, dedique-se, em qualquer coisa, perguntem.